Flávio Prado, Mauro Betting, Vanderlei Nogueira, o primeiro assunto é Palmeiras. Na última terça-feira, o Palmeiras assinou o contrato com a Sporting Bet como patrocinadora master do clube. Com isso, a Crefisa não será mais patrocinadora do Palmeiras já a partir de hoje, em 2025. A era Crefisa se encerra com 14 títulos conquistados, superando a era Parmalat. Vale destacar, como eu disse aqui, são 14 títulos, sendo eles 4 brasileiros, 2016, 18, 22 e 23, 2 Libertadores, 20 e 21, 2 Copas do Brasil, 15 e 20, 4 paulistas, 20, 22, 23 e 24, uma Recopa Sul-Americana 22 e, por fim, uma Supercopa do Brasil em 2023. Aí, essa era Crefisa terminando. E eu tenho aqui também os números, desse novo acordo que prevê 100 milhões de reais fixos ao clube, mas também conta com gatilhos, de acordo ali com metas e títulos conquistados que podem fazer do Palmeiras o maior clube nessa questão de patrocínio master. Essa lista no momento, se a gente for só contar os valores fixos, sem contar esses gatilhos de premiação, nós temos ali o top 3, com Flamengo, Corinthians e Palmeiras neste momento. Só contando o valor fixo, Flamengo 115 milhões por ano, o Corinthians com 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras agora com 100 milhões de reais por ano, fixos. Porém, como eu disse, os gatilhos do Palmeiras podem fazer o clube chegar à marca de 170 milhões por ano. E aí, caso isso aconteça, o Palmeiras teria o maior patrocínio master do futebol brasileiro. Flávio Prado é um Palmeiras agora subindo, esses valores com esse patrocínio master, segue no top 3, podendo chegar como o primeiro colocado nessa lista. De fato, é um Palmeiras que agora, digamos assim, no decorrer dos próximos anos, vai ter mais dinheiro ainda, hein, Flávio Prado? Muito boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigos. Olha, é natural, que isso aconteça. O patrocínio Parmalat era uma coisa diferente, que era um momento onde o patrocinador entrava, deixava o dinheiro, acabava ele ia embora. O Palmeiras, ele teve duas coisas que aconteceram simultaneamente, sendo que a primeira é mais importante do que a segunda, no meu modo de entender. Ele se estabiliza financeiramente, ele tem o trabalho do Paulo Nobre, que muda a vida do Palmeiras, de um clube bagunçado para um clube organizado, para um clube com tudo certinho, com todas as contas em ordem, um clube com compliance, enfim, com tudo certinho. E aí chega também a Crefisa, com uma enorme importância, se dispôs a pagar muito alto, num clube muito bem organizado. Quando sai o patrocinador, no caso da Crefisa, ela deixa um clube muito bem organizado. Então é diferente, ela agora entra um outro patrocinador, ofereceu mais, está tudo certo, é um negócio e achei muito bom da parte da Leila Pereira, ela poderia como presidente, se fosse o caso, tentar, não, eu vou... Ela sabia os números de tal, vou cobrir, eu faço uma oferta maior, então a empresa dela até imagino que poderia fazer isso, mas ela entendeu que era hora de abrir o espaço e pegou uma proposta maior do que aquela que ela pagava. Então tá tudo certo, um negócio. Uma coisa é a presidente do clube, outra coisa é a dona da Crefisa e ela soube separar isso muito bem. Parabéns a ela. A diferença da Parmalat é que quando a Parmalat saiu, quando a Parmalat veio, ela trouxe junto um gestor. Então havia uma cogestão. Havia a gestão do Palmeiras e havia a gestão da Parmalat. Quando a Parmalat sai, ela tira o gestor. E aí bagunçou. É como se, por exemplo, hoje o Palmeiras tivesse, junto com a Crefisa, o Paulo Nobre. Aí saem os dois. O Paulo Nobre é a Leila, sai a Leila. Aí volta para o seu dia a dia normal. Não é o caso. Hoje o Palmeiras, naquela época, não era estabilizado. A Parmalat vem, traz um gestor junto. Era o Brunoro, Era o Brunoro, Brunoro. E aí ele se alinhou com o seu Serafim Del Grande, que era o representante do Palmeiras, também um homem muito inteligente. Então o Palmeiras acaba tendo um acerto bom por um tempo muito grande. Eu vou ainda ler conta aqui, depois a coisa degradou um pouquinho, tal, a coisa acabou não progredindo, a Parmalat vai embora.
E quando ela vai embora, ela tira a gestão. O Palmeiras volta a ser, deixa de ser profissional para ser um clube político outra vez. Que é o que ele sempre foi, um clube turbulento, agitado, que é assim era o Palmeiras. E aí com o Paulo Nobre ele volta a ser profissional de verdade, sem turbulência, sem aquela coisa, tem turbulência, mas o lado profissional supera a turbulência. Prevalece o profissionalismo. E aí tudo bem, aí minimiza-se. Aí quem é o patrocinador ou não é uma questão de mais dinheiro ou menos dinheiro. Na época o problema não foi a saída da Parmalat, foi a saída da gestão que veio junto com a Parmalat. Nesse caso não, continua a mesma coisa, inclusive a mesma gestora que era dona do antigo patrocinador, mas são coisas separadas. Então tudo bem, entrou mais dinheiro, tem que trocar mesmo, tá tudo certo. Esse ponto que o Flávio traz é muito importante, né? O Palmeiras hoje ele é um clube estruturado, não necessariamente a saída de um patrocinador vai afetar negativamente o clube, pelo contrário, vai ajudar porque os valores são melhores, né? Claro. Então, normal, realmente... Normal, E é normal. Quando o clube está estruturado, você troca o patrocinador, você coloca o patrocínio como um ganha mais do clube, um valor a mais que vai entrar, e quem pagar mais vai ser o dono daquilo. Tá tudo certo. Eu acho que isso aí tá perfeito, sem nenhum problema. Tá tudo certinho. E para o Vanderlei também comentar, nós temos a palavra da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, também é presidente de suas empresas que patrocinavam o Palmeiras nos últimos anos, e ela, claro, exaltou, né, esse período vitorioso na história do clube. Abre aspas. 2015, o ano em que se iniciou uma história, de um patrocínio a um legado heróico, de uma parceria a uma era. A era Crefisa e Fã. Foram 10 temporadas, mais de 30 camisas estamparam o nosso orgulho de patrocinar um gigante e mais de 100 conquistas consagraram essa década insuperável. Inúmeras ações transcenderam as 4 linhas do gramado e superaram tudo o que já foi visto em qualquer parceria na história do futebol, fecha aspas. Palavras, então, da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e presidente ali das suas empresas que patrocinavam o clube. Vanderlei, essa fala da Leila exaltando, dizendo que é a maior parceria da história do futebol, ou seja, na visão dela, ela até... não diretamente, mas indiretamente diz que é maior do que a parceria do passado do Palmeiras com a Parmalat. E um número que chama a atenção, Vanderlei, é a distância do Palmeiras para os outros clubes. Palmeiras na casa dos 100 milhões, assim como Flamengo e Corinthians, e outros clubes como, por exemplo, Vasco, São Paulo, Santos e até mesmo a dupla La Gaúcha, Grêmio e Inter, aparecem muito atrás. O Vasco aparece na casa de 70 milhões ao ano, com patrocinador master. O Santos, 55 milhões ao ano. O número do São Paulo é ainda, digamos assim, pior em comparação com esses, né? O São Paulo, que tem uma torcida muito grande, aparece com apenas 52 milhões de reais ao ano, um número inferior até o Vasco da Gama, que tem 70. E a dupla gaúcha, Grêmio e Inter, cada um recebendo apenas 30 milhões de reais por ano do patrocinador master. São números realmente espetaculares, né, Vanderlei? Comparando com os outros clubes que eu citei aqui do futebol brasileiro. Muito boa tarde, Vanderlei Nogueira. Abração para você, Guilherme Silva, para o Flávio Prado, para o Mauro Betti, para todos vocês que nos acompanham em mais uma edição do Bate Pronto. Eu queria primeiro dizer, em cima do que você falou, depois eu falo sobre o primeiro tema que você abordou. Com relação a isso, eu acho que todo patrocinador é extremamente importante. Então, os clubes são diferentes, os vendedores são diferentes, os compradores são diferentes. Você pode questionar, mas eu, presidente de um clube que não recebe um valor tão elevado, eu fui um mau vendedor, eu não consegui encontrar um comprador para o meu espaço publicitário que pagasse mais, né? Mas a gente sabe que ultimamente nem isso mesmo tem acontecido. Os clubes têm sido procurados. Tem uma jogada no mercado aí que a gente precisa avaliar. Puxa vida, por que o Palmeiras vai receber isso, o Corinthians recebe aquilo, o Flamengo recebe um dinheirão também, outros não recebem? Como é que é esse negócio? É uma, digamos assim, uma esgrima no mercado publicitário. A Bet chegou para ficar. Pronto. Cheio de críticas quando chegou, agora as críticas diminuíram em busca de uma regularização, de um controle melhor, mais apurado, mais honesto, mais transparente. Está tudo certo, mas é um produto que chegou para ficar. Como vai ficar?
com as regras que estão sendo impostas, a gente tem que aguardar um pouquinho. Mas chegou para ficar. Então, muitas dessas empresas, algumas já sumiram, na verdade, mas muitas das empresas procuraram os clubes. Então, o Nogueirópolis é procurado por alguém? Não foi. Apareceu um cara lá interessado e ele paga tanto. Poxa, é melhor ter do que não ter. Faço o contrato, depois de 2 meses aparecem mais 2 interessados. Mas eu já tenho um contrato. O que eu faço? Compensa quebrar, rescindir, pagar multa contratual? Não compensa? Esse que eu acertei está me pagando em dia? E aquele que chegou todo pimpão, vai me pagar em dia ou vai dar um bico na gente e vai passar um capote para nós? Tem uma série de coisas aí, então eu respeito essas diferenças aí. É claro que para os torcedores e algumas análises, poxa, mas o meu time é tão grande ou mais do que aquele que está ganhando mais. É uma discussão que daria um simpósio. Então, essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem do Palmeiras. O Palmeiras foi muito feliz nas suas 3 últimas gestões. Né? Dizem que para ajustar um time economicamente, coisa séria, são necessárias 3 gestões muito boas. Aliás, hoje faz pouco, 3 ou 4 dias depois de um ano, quando assumiu a nova gestão do Corinthians, o Rosalá, diretor financeiro naquela época, não está mais no cargo, disse o seguinte: o Corinthians está tão embananado que para chegar a uma situação administrável, ele precisa de 3 boas gestões. 3 gestões. Tipo, aquela gestão seríssima de queimou uma lâmpada, dá para uma velhinha resolve, tem 6 lâmpadas, com 5 vai. Sabe aquele negócio? Economizar tudo para poder ficar com uma dívida de cerca de 400 milhões. 400 milhões para a grandeza do Corinthians é considerado uma dívida administrável. Pronto. Esse é um cenário. Voltando para o Palmeiras. O Paulo Nobre, que já foi citado aqui pelo Flávio Prado, asfaltou o caminho das futuras gestões. Foi a grande administração. Aquela gestão pública, por exemplo, que faz o trabalho de infraestrutura. O saneamento, por exemplo, que ninguém vê, a terra fica em cima, mas ele deixou a coisa muito arrumada para os futuros gestores. É assim que funciona, né? A gente sempre aplaudiu isso e numa gestão de uma empresa ou de clube você tem que continuar aplaudindo. Então o Paulo Nobre ajustou, administrador importante, emprestou uma grana grande para o Palmeiras se ajustar, recebeu de volta. Para ficar muito claro, recebeu de volta, como recebeu também a Crefisa, que em 3 anos adiantou dinheiro para contratar jogador, aquele negócio todo. Depois a Receita Federal viu que era um ato que precisava ser corrigido, ela corrigiu, o Palmeiras pagou a dívida com a Crefisa, também está 0-0. E depois do Paulo Nobre veio o Maurício Gagliotti, que também seguiu na mesma caminhada, fez uma gestão muito precisa, muito correta. E aí apareceu a presidente Leila Pereira, da mesma maneira. Fez uma gestão séria e com boa administração. O Palmeiras tem uma administração muito controlada. Mesmo que sair qualquer patrocinador, inclusive o Master, ele caminha com as próprias pernas até chegar um outro. Então ele está bem administrado pelas 3 últimas gestões. A atual, quando ela comprou o patrocínio do Palmeiras, ela pagou acima do mercado. Naquele momento todo mundo elogiou, poxa, o Palmeiras deu sorte. Os outros clubes então ficaram chocados. Ela está fora da realidade. Esse tipo de patrocínio, o valor estava acima da realidade. E logo depois, anos depois, é uma década, começou a apanhar bastante, porque o reajuste não batia com aquilo que os opositores ou os observadores entendiam que deveria acontecer. Esquecendo que quando comprou o produto, pagou acima do que valia. Outra coisa boa da Crefisa, da mesma maneira que aconteceu com a Parmalat, mas falando da Crefisa, a patrocinadora que vai embora. Outra coisa boa, pagou em dia. Você tem um patrocinador que é gestor do clube, né? Paga em dia. Nos dias de hoje, o que tem de calote por aí, tem que soltar rojões.
sem dúvida. Pagou em dia, pagou premiação que estava no contrato, enfim. E, além de tudo, presidente do clube. Uma coisa ajuda a outra, fica mais fácil de conduzir. Outros entendem que havia um conflito de interesses. Por falar em conflito de interesses, a bem da verdade, nós temos que analisar com frieza, né? Quando a Crefisa chegou ao Palmeiras, era uma marca, com muito respeito, razoavelmente conhecida. Quando entrou na vida do Palmeiras, ela passou a ser conhecida no país. Então, ela foi muito útil para o Palmeiras, sem dúvida alguma, nessa década toda, mas também teve a retribuição importantíssima. Uma pausazinha, Vanderlei? Claro. Desculpe. É que é importante, uma vez eu conversei com a Leila, e da Crefisa, sem dúvida, mas ela falou que foi muito importante mudança de perfil para fã, para a faculdade. Ela falou, a faculdade dela foi uma coisa assim que foi uma transcendental. A faculdade praticamente não existia, virou uma referência, inclusive ela usa, entre aspas, o sócio, o programa de sócio-torcedor, não sei se agora que não é patrocinador, se vai continuar, o cara é sócio do Palmeiras e tem o desconto na faculdade. O que aumenta o número de alunos para ele, aumenta o número de sócios-torcedores. Não sei se agora vai continuar, só como detalhe, ou seja, ela reconhece muito isso que você está falando. É importante a gente falar isso. Claro, claro. As empresas do grupo foram muito favorecidas por ter vinculado, pelo grupo ter vinculado o nome da empresa, do grupo, ao Palmeiras. Então, e bacana, e é bom, porque patrocínio bom é esse, que as duas partes crescem. Lá o Palmeiras teve o seu cofre mais repleto, mais cheio, mais robusto, e as empresas cresceram. Aconteceu alguma coisa na vida empresarial da Crefisa, em função do Palmeiras. Então, eu acho que é muito bom, ela vai embora. E outra coisa, eu acho que é também uma decisão muito inteligente do patrocinador, porque ela conseguiu uma década com muito brilho. A gente nunca sabe o que vai acontecer pela frente, pode até continuar mais 5 décadas, não há nenhum problema. Mas ela sai por cima. A empresa sai por cima, sai com a imagem de que foi uma grande ajuda que deu à instituição e vice-versa, mas não importa, sai por cima, não sai chutada, brigada, né? E outra coisa, ela no comando da empresa decidiu sair, entre o patrocinador que paga um pouco mais, e eu imagino que com a segurança de que o patrocinador vai cumprir o seu compromisso. A gente sempre como eu disse, é um novo produto. O acordo deve estar muito bem feito, né? Com muitos detalhes, muito seguro para o Palmeiras. Então, eu acho ótimo, acho que ela sai, faz um discurso que nem poderia ser diferente, enaltecendo todas as conquistas que o clube teve nessa década. Eu só acho que ela poderia, acho que não vi nas entrevistas, poderia ter destacado as administrações anteriores. Eu acho que isso faltou. Eu acho que ela poderia ter colocado no seu discurso. Isso não iria minimizar em nada a importância da Crefisa e dela, mas ela poderia ter, até por um desprendimento naquele instante, lembrado que as administrações anteriores foram importantes, asfaltando o caminho para que chegasse nessa situação tão confortável do Palmeiras. Você foi a velhinha de Taubaté agora. Porque a Leila e o Paulo Nobre, você sabe que eles não são exatamente amigos, né? Eu já cheguei a falar para os dois, Vanderlei, por que vocês não fazem as pazes? Imagina os dois juntos, né? Sabe quando treme o lábio? Dos dois, sabe? Ambos se amam. O Paulo Nobre deixou até de ser sócio do Palmeiras. Um negócio assim, assustador. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se você sabe, você é um baita repórter bem informado que eu. Eu não sei o que aconteceu. Mas olha, quando o Palmeiras faz o aniversário, a festa de aniversário, e o Paulo Nobre já me convidou para ir numa festa paralela no dia, num outro lugar. E até foi beneficente, eu fui, ele até passou o dinheiro que levantou para a Cruz Verde, por isso que eu fui e tal. Enfim, aliás, ele é um grande colaborador da Cruz Verde, parabéns ao Paulo Nobre. E ele
Então ele sabe, não dá. Ela tá lá, eu não vou ser nem sócio. Mas seria legal, mas é meio que. Mas eu não entendi. Eu não estou tendo aproximação. Eu sei, velhinho de Taubaté, o Flávio lembrou bem. Aquela ingenuidade, Miss ingênua, não é isso. Eu não estou falando isso. Estou falando que, mesmo com a distância que existe entre os dois. Um não suporta o outro, igual já pensou, ela convida para a festa no Palmeiras o Textor. Eles não se suportam. Mas é mais fácil. Talvez. Mais fácil ela convidar o Textor do que o Paulo Nobre. Porque o Textor não quer, digamos, o lugar dela, né? Tem mais uma coisa. O Textor era mais fácil aceitar do que o Paulo Nobre. Não, eu sei. Mas no momento de saída, ele está bem distante, não é nem sócio mais. Mas ela deveria lembrar que esse processo para chegar nesse momento do Palmeiras não foi uma varinha mágica. E não foi só na gestão dela. Eu acho que seria legal. É igual o Flamengo. O Flamengo pode fazer o discurso que quiser, os 3 estadistas ou 4 estadistas que saíram recentemente, mas se por você que respira Flamengo, se falar, Palmeiras, o Flamengo está ajustado financeiramente. Não pode, por mais inimizade que tenha com o Bandeira de Mello, com todos esses caras que passaram por lá, tem que falar que, olha, 3 gestões do Flamengo arrumaram a casa para chegar nesse ponto aqui. Eu acho que isso é importante. Agora, se eles não querem fazer isso, que se dane. Eu tenho que, por obrigação aqui, lembrar que tudo é um processo, não é é igual SAF, não é uma varinha mágica. As coisas demoram um pouquinho para acontecer. Aliás, sobre isso, daqui a pouco o Guilherme vai colocar sobre a mesa o assunto Corinthians. Completou 1 ano do Augusto Melo. Depois, se não tiver na pauta, ele dá um minutinho para mim, claro, que eu queria falar sobre isso. 1 ano. A pergunta toda hora acontece aqui. Ele foi bem ou foi mal? Daqui a pouco eu falo. Vamos falar com certeza disso, Vanderlei. E ainda sobre o Palmeiras, mas antes temos uma pausa, né? Um rápido intervalo no rádio. Seguiremos no YouTube, no rádio. Voltamos já já. Seguimos no YouTube, né? E já nós vamos continuar esse bate-papo para comparar, né, essas 2 eras, a era Parmalat e a era Crefisa. Eu disse na abertura do programa, em questão de títulos, a era Crefisa foi de fato superior. Foram 14 contra 11. Só que também num período menor, né? A era Parmalat, ela foi de 92 a 2000 e a era da Crefisa, né, foi um pouco mais, foi de 15 a 24, ou seja, 10 anos, né? Então 10 anos contra 8. Então 2 anos de diferença. E aí na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube, a comparação completa de qual foi a maior com ali os anos de contrato, enfim, todas as estatísticas. Era Parmalat contra era Crefisa. Anos de contrato, né? Parmalat 8 anos, como eu disse, Crefisa 10. Jogadores contratados nesse período, né? A era Parmalat teve 74, a era Crefisa 75. Títulos nacionais. A era Parmalat teve 4, a era Crefisa 7. Internacionais, Parmalat 2, Crefisa 3. No total de títulos, 14 para a era Crefisa, 11 para a era Parmalat. Então, a comparação dos números, digamos assim, os números frios, né? E, claro, a gente vai discutir sobre isso com o Flávio, com o Vanderlei, com o Mauro Betti. Em quanto tempo para voltar para o rádio? Aí a gente vai já entrar nessa discussão no rádio. Então, o Flávio e o Vanderlei e o Mauro Betti vão esperar e a gente já introduz esse assunto no rádio. Enquanto isso, você que está no YouTube com a gente aqui, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal também. Estamos perto da marca de 5 milhões de inscritos no YouTube Jovem Pan Esportes. Então acompanhe @Jovem Pan Esportes também no YouTube e nas redes sociais, Twitter,